graça e a paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Espero que os irmãos aí já estejam com as suas Bíblias em mãos, né? Eu estou com a minha aqui, mas já preparei alguns versículos aqui e hoje estaremos fazendo a leitura e dando continuidade aí ao nosso estudo. Estivemos ausente aí alguns dias aí acerca de novas gravações aí, mas vamos retomar aí. Hoje estaremos falando de um tema bastante interessante, até porque em meio a tanta pandemia, em meio a tanta acontecimentos com esse vírus ceifando vidas, não falta pessoas de má índole, pessoas do mal que aproveitam esse momento de dor para arrancar dinheiro das pessoas. Isso não falta. Isso da parte das pessoas que já são declaradas criminosas, para eles é normal. Mas isso é muito mais grave ainda quando algo vem da parte de pessoas que usam a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Isso é muito mais grave ainda. Isso é muito mais grave. Isso é caso de polícia. Eu já tenho outros vídeos aqui, praticamente assim, denunciando mesmo essas práticas, né, ilegais. Então, abençoado, e uma dessas passagens em que infelizmente, esses caras que são considerados doutores da lei, pastores, padres, líderes religiosos, não são todos, são alguns, infelizmente, eles usam 1 Timóteo 6,10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles usam essa passagem, continuando aqui na leitura. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Abençoado, o tema do nosso vídeo hoje é: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, abençoado, eu já frequentei alguns templos religiosos alguns anos atrás. Graças a Deus, a graça de Deus me alcançou e hoje nós estamos livres desse sistema religioso. E eu ouvia, por muitas vezes, as pessoas pregarem lá na frente e pregavam com uma certa eloquência, muito falando bonito, exatamente com terno e gravata, e eu olhava naquela pessoa, a maneira que ela falava, que ela gritava, eu achava aquilo maravilhoso. Eu olhava para a Bíblia que estava do meu lado e ficava imaginando: poxa, uma pessoa conhece a Bíblia e fala com tanta facilidade, como que pode uma pessoa falar capítulos e versículos sem olhar, saber de tudo? Eu ficava imaginando, aquilo era fantástico. Mas quando a palavra de Deus me alcançou, a graça de Deus me alcançou, que eu comecei a entender a verdadeira sentido da coisa, da palavra de Deus, isso para mim se tornou muito mais fácil. Eu comecei a conhecer a verdade e comecei a apanhar gosto acerca da verdade. Isso para mim foi um refrigério na minha vida que me transformou. E eu espero que nesta noite também essa palavra possa transformar a sua vida em graça e no conhecimento. As pessoas usam essa passagem de 1 Timóteo 6,10 para falar que você não tem que ter amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e que você tem que pegar o seu dinheiro e levar para o templo, levar para a casa do tesouro, levar para Deus. Infelizmente, as pessoas estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. E, lamentavelmente, eu digo nós porque há muitas pessoas aí usando as redes sociais para levar a verdade da palavra de Deus de graça. Nós que estamos aí na luta, pregando a verdade, sem cobrar nada, muitas das vezes somos achincalhados, somos xingados de loucos, somos tratados da mais... É difícil aqui, abençoado. A gente vê as pessoas sendo enganadas claramente, literalmente,
E a gente, porque não faz parte de um sistema religioso, as pessoas não querem saber de nos ouvir. Por mais que você pegue a palavra de Deus e mostre para essa pessoa, olha, está escrito aqui. Está escrito aqui. Porque você não faz parte de um sistema religioso, as pessoas deixam de acreditar em você. E nesse momento de pandemia, as pessoas estão fazendo barganhas, sabendo que o povo não está podendo trabalhar. Não, você tem que pegar de tudo que você tem que trazer para cá. Deus não faz barganha com ninguém. Deus não precisa de nada seu. Tudo é dele. Ele é dono do universo. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o criador de tudo. Lamentavelmente, as pessoas estão deixando de se cuidar, de cuidar da tua saúde, de cuidar da saúde da tua família, para cumprir com seu compromisso dentro de um tempo, onde as pessoas falam que você tem que trazer seu dízimo, você tem que trazer, você tem que ser fiel, porque senão Deus vai pôr a mão em você e tudo vai por água abaixo. Qualquer desgraça que acontece na vida das pessoas hoje, joga a culpa nas pessoas. É porque você não está sendo assim, é porque não está dando dízimo, é porque não está jejuando, é porque não está fazendo isso, é porque não está fazendo aquilo. Tudo é culpa das pessoas. E, lamentavelmente, passa até a ser culpa das pessoas, porque hoje um dos livros mais vendido no mundo é a Bíblia. Mas é um dos livros menos estudados na face da terra. Infelizmente, está dessa forma, as pessoas deixando de cuidar da sua saúde para levar dinheiro para o templo. Não, eu estou sendo fiel. Mas se você está sendo fiel, abençoado, por que as coisas não estão acontecendo? Abra teu olho, eu não estou aqui para tirar ninguém de dentro de um sistema religioso. Eu simplesmente estou aqui para pregar a verdade da palavra de Deus. O amor ao dinheiro e a raiz de todo mal é quando você deixa de ajudar o seu próximo para comprar coisas supérfluas, quando você deixa de ajudar alguém da tua família para levar dinheiro para dentro de um templo. Ah, tem que pagar água, tem que pagar luz. Quem construiu isso lá é que se vira, é que cuida, foi você que inventou isso. Então você toma conta. Agora eu vou criar um templo, vou fazer uma casa para mim e vou viver do bom e do melhor, falar igreja fulano de tal, e sair buscando gente na rua e levando lá para dentro, falar, vocês têm que agora pagar água e pagar luz, deixa de comer, deixa de cuidar da saúde, mas seja fiel no dízimo. Isso não existe, isso já passou do limite, isso já está na hora da Polícia Federal, do Ministério Público cair para cima desse povo e desbaratinar tudo isso daí. Isso já está na hora de ser feito. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É quando você deixa de ajudar o seu próximo para levar dinheiro para esse povo. É quando você deixa de cuidar da sua saúde para levar dinheiro para esses lugares. Para esses lugares. Está errado. Vai cuidar da tua saúde. Quando você sentir no teu coração de ajudar o teu próximo, você ajude. Não tem amor ao dinheiro, sentiu no teu coração de ajudar o teu próximo, faça. Seja se ele gosta de você, se ele não gosta de você, se ele odeia você, seja lá o que for, faça. Você não tem que pegar seu dinheiro e levar para um templo e estar sendo infiel e passar dificuldade e ir até a morte. Eu tenho certeza que já morreu muita gente por falta de recursos, mas as pessoas não deixou de cumprir em levar o seu dízimo para esses lugares. As pessoas não deixam de levar o dízimo, entregar nesses lugares, porque diz que não pode ter amor ao dinheiro, que você tem que levar e dar o seu melhor. Não é nada disso. É amor ao dinheiro, é quando você tem dinheiro e não ajuda o teu próximo. Cai a ficha. É a raiz de todo mal. E a outra coisa, é por dinheiro, esses povos estão matando, roubando, prostituindo, fazendo tudo quanto é estripulia. É amor ao dinheiro, eles pedem tudo seu. E fala que é para Deus, estão se colocando no lugar de Deus. Eles não são Deus, porque eles falam que é para Deus e pegam o dinheiro e gastam o dinheiro com carro, casa, do bom e do melhor. Então eles estão se colocando no lugar de Deus. Vamos continuar com a leitura. Nós acabamos de ler 1 Timóteo 6,10.
Mas eu vou estar lendo aqui, abençoado, para depois não falar que texto sem contexto vira pretexto. Então vamos ler o contexto. E vamos ler outros versículos aqui nesta noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo aí, mas para mim, nesse momento, é 20 horas e 2 minutos. Estou aqui em Goiânia, aos 12 dias do mês 7 de 2020, não sei quando é, que hora é, que dia que você vai ver, aonde você vai estar assistindo, mas sabe que eu estou aqui em Goiânia. 1 Timóteo 6, eu vou ler do 3. Se alguém ensinar alguma outra doutrina, e se não conforma com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é como a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, contendas, blasfêmias, ruínas e ruins suspeitas. Amados, a sã doutrina, Paulo está falando aqui, não é daquelas doutrinas, não é da antiga aliança, é da nova aliança. Porque Paulo, segundo o que os estudiosos, ele nem chegou a conhecer Jesus de Nazaré. Então, o que ele recebeu, o que ele está falando para Timóteo aqui nesse momento, é do Cristo ressuscitado. E mais para frente a gente vai estar lendo. Então, ele não estava ensinando as doutrinas dos discípulos, que era a antiga aliança, que era imposição de mãos, essas coisas, expulsar diabo, demônio. Ele não mexeu com isso. Vamos lá, 1 Timóteo 6, verso 5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que o ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Olha aqui, abençoado, 1 Timóteo 6, 5. Homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Esses homens não querem saber da verdade, porque se eles falarem a verdade, os seus templos vão esvaziar. Tudo vai acabar. Para eles é fonte de lucro. Verso 6. Mas é grande ganho e piedade com contentamento. Veja só, mas é grande ganho e piedade com contentamento. Esse povo tem carinha de bom, mas eles não são bons. O cara que pede o seu aluguel, uma prestação do seu aluguel, o cara que pede uma prestação da casa própria, você vai falar que esse cara é um homem de Deus, é abençoado e nada abençoado. Irmão. 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Amado, nós sabemos que isso aqui é para aquele povo daquela época, mas nós podemos pegar isso como espelho para nós hoje. Se a gente quer ter um carro, tudo bem, compre seu carro. Se você quer passear, passeie. Se você quer ter uma vida boa, tenha a vida boa. Mas quando chegar a hora de ajudar o teu próximo, o teu irmão, não tenha amor ao dinheiro, porque é a raiz de todo mal. Por dinheiro as pessoas estão matando, estão morrendo. Não ter amor ao dinheiro não é pegar o dinheiro que você tem e levar para esses lugares. É você ajudar o próximo. É você não ter dó de gastar o seu dinheiro em ajudar o teu próximo, o teu irmão, alguém da tua família, seja lá quem for. Mas tem o outro lado da moeda, onde as pessoas matam, morrem, se prostituem em troca do dinheiro. Mas eles os cães gulosos vão usar esse lado. As pessoas estão tendo amor mais ao dinheiro do que de Deus. Estão colocando o amor ao dinheiro acima de Deus. Você tem que dar o dinheiro aqui. Você tem que trazer o dinheiro à casa do tesouro. É assim que eles vão usar. É assim que eles usam suas falácias para enganar as pessoas. E as pessoas caem. Porque muitas das vezes as pessoas estão ouvindo essas mentiras há séculos. Há séculos. E quando a gente chega pregando a sã doutrina, faz cócegas no ouvido. Mas o que eu estou lendo aqui está na tua Bíblia também. Está na minha, está na tua, está na deles.
Só que são pessoas corruptas de entendimento. Verso 9. Mas os quais querem ser ricos, caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruínas. Já está observando, abençoado? Está observando? Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse que ajudar a um desses pequenininhos, é a mim que está fazendo. Ele não disse para levar dinheiro para o templo, para falar que está fazendo é para ele, não. Ele falou para ajuntar tesouro no céu, não ajuntar tesouro na terra. Ele falou também que era para repartir com os pobres, com os necessitados. Não falou para levar dinheiro para templo. Muito pelo contrário, as pessoas estavam fazendo de Israel a casa de Deus, né? Simbolicamente, porque casa de Deus hoje somos nós, eles estavam fazendo de comércio. O templo, onde era a casa de oração, estava fazendo um comércio. Ele fez o quê? E hoje, se nós formos para dentro desses templos aí, o que nós vamos ver aí? Vende praticamente de tudo lá. Vende quase tudo lá. Vou falar uma coisa aqui que eu não gosto de chegar a esse ponto, mas eu vou ter que falar. Imagina se Jesus tivesse, igual eles estão falando aí, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Imagina se Jesus chegar nesses lugares, encontrar CD, DVD, coxinha, suco, vendendo refeições para arrancar dinheiro. Imagina ele chegando lá e ver tudo isso. Pregadores cobrando caro, cantores cobrando caro. Você já imaginou, abençoado? A pessoa tem 10 reais para comprar o pão para o filho amanhã cedo. Chega uma pessoa e fala, compra o meu CD, compra o meu DVD que vai ser uma benção para você. Ali ele está falando para o outro a mesma coisa, compra o meu CD, meu DVD. Chega na outra cidade, vai ser uma benção, vai ser uma benção, vai ser uma... Olha, que benção é essa, abençoado? Estão enganando as pessoas, estão vivendo do suor das pessoas. Ah, mas eu vendi para 1000, aconteceu com uma pessoa. Ué, isso é normal. Isso ia acontecer. Se ele comprasse o CD, o DVD, o livro, o que seja lá, ia acontecer. O certo então seria, vendeu 100 CD, essas 100 pessoas tinham que ser abençoadas. Todos que ouvissem essa música, assistissem esse DVD, fosse abençoada. Não é só quem compra. Porque a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia para ele. E se a pessoa estiver falando, cantando um hino, verdadeiramente em linha com a palavra de Deus, a palavra de Deus não volta vazia para ele. E ela tem que ser uma espada afiada de 2 gumes. Tem que ser abençoado. Isso tem que acabar. As pessoas têm que voltar para Deus. Voltar para Deus não é voltar para o templo. Voltar para Deus é voltar para o que está escrito aqui na palavra. É voltar para a verdade. Não ir após outro homem, tendo ele como um mediador entre ele e Deus. Uma das passagens, abençoadas, que as pessoas estão usando para dizer que nós temos que ir para o templo, é essa. Salmo 122, verso 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles falam essa passagem, os líderes religiosos usam muito para sustentar que nós temos que ir para o templo, buscar o Senhor enquanto é tempo e tal. E com isso, as pessoas falam, é verdade, nós temos que ir para a casa do Senhor, nós temos que ir lá, ter um encontro com Ele. Ora, como um encontro com Ele? Se nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele habita dentro de nós. Só que tem um detalhe, abençoado. Essas pessoas esquecem de ler o versículo seguinte, que diz assim, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ó Jerusalém.
Então, isso prova que não é o local chamado igreja. Não é o local chamado igreja. A casa do Senhor, simbolicamente da antiga aliança, era Jerusalém. E não o templo de Jerusalém. Era a cidade santa de Jerusalém. E não o templo de Jerusalém. E não nenhum outro templo desse que tem por aí em todas as esquinas. Olha aqui. Para você, abençoado, que ainda faz parte de um sistema religioso, de uma denominação, saiba de uma coisa, eu não estou aqui para falar mal de você, eu estou aqui simplesmente para ajudar a abrir os olhos do entendimento e que você conheça toda a verdade acerca da palavra de Deus. Hebreus 3:6. Veja. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se não somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, a qual casa somos nós. Nós somos a casa. Nós somos a casa do Espírito Santo. Hebreus 3:6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Somos nós. Não existe essa de templo aqui, templo ali. Isso é a casa de Deus. Isso é uma blasfêmia gravíssima. Outra passagem aqui. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em nós, a casa de Deus é nós. O Espírito Santo de Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então, falar que um templo feito por mãos de homens, algumas pessoas dizem, não, ele está falando acerca da estátua. Não. Não. Ele está falando templo. Ele não está falando de imagem, de esculturas. Olha aqui, continuando aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, 1 Coríntios 3:17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O templo, nosso corpo, é santo. Outra passagem que os líderes religiosos também usam. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Traga seu dinheiro. Traga seu dinheiro. Traga tudo que você tem. Essa aqui é uma das passagens também muito usada. Mas não é nada disso, abençoado. Nós já falamos no início aí, se você tem condições de ajudar o teu próximo, ajuda. Isso aqui não está dizendo para você levar dinheiro para esse tempo. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse, perguntaram para ele se era lícito pagar imposto. Ele falou, me dá aí uma moeda. Deram uma moeda. De quem a imagem que está aqui? De César. Então dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, abençoado? O que é de Deus, abençoado? É o alimento. É aquilo que ninguém pode fazer. É o arroz, é o feijão, é o café. É o alimento, é o remédio, é a ajuda ao próximo. O dinheiro é do homem. Agora, se você quer usar o dinheiro para ajudar o próximo, faça. Mas não ajuntai tesouro nesses locais que denominam casa do tesouro. 1 Coríntios 2, verso 1 a seguir. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sabedoria, sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este
crucificado. Por que ele está falando Jesus Cristo crucificado? É porque ele nem chegou a conhecer, isso aqui é Paulo falando, ele nem chegou a conhecer Jesus de Nazaré. Por isso que ele está falando assim. Ele não chegou a conhecer Jesus de Nazaré. Ele está falando do Cristo crucificado, aquele que morreu, ressuscitou e vive eternamente e habita em nós. Ele está falando desse. Por que ele está falando desse? Porque ele não recebeu sabedoria de homens humanos. Porque o Jesus de Nazaré era 100% Deus e 100% homem. Então, o que ele recebeu foi do Cristo ressuscitado. A nova aliança, a graça de Deus, veio através de Paulo. Ele que pregou a nova aliança, mas ela foi instituída por Cristo. Em Mateus 26, do 26 a seguir, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tem uma passagem que eu não coloquei aqui, porque se a gente for colocar tudo que a gente sabe, fica muito comprido. Ele falou para os seus discípulos: tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não podeis suportar. Você sabe o que significa isso? Era a graça de Deus. Imagina ele falando para os seus discípulos que não era necessário mais Páscoa, que fala que é Santa Ceia, batismo nas águas, nem imposição de mão, expulsar demônio, nem nada disso mais. Ia ficar escandalizado os discípulos, porque só o que ele falou já foi motivo para crucificá-los. Então vamos lá. 1 Coríntios 2, verso 3. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que nós pregamos hoje, o que nós em graça pregamos hoje, é isso que Paulo prega. Não é de sabedorias humanas. Em cursos de teologia, fazer um curso de teologia é ruim? Não sei, eu nunca fiz e nem quero fazer. Eu só espero do Espírito Santo de Deus que me guie, me dá entendimento, para que eu possa ler e discernir o que está dizendo aquilo ali, o que aquilo ali está querendo dizer para nós nos dias de hoje, ou se é para a época, se é para mim ou não. Vamos prosseguir. Verso 5. 1 Coríntios 2, verso 5. Diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, isso aqui está confirmando. Não é sabedoria de homem. É o poder de Deus. E qual Deus? O Cristo ressuscitado. Vamos ler aqui agora Atos 20, 17, que diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso e chamou os anciões da igreja. Não é igreja feita por mãos de homem, não. Pessoas. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todos esses tempos me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Eu imagino, abençoado, eu imagino um pouquinho do que foi Paulo pregando no meio dos judeus, dos gentios perversos, né? Pregando a graça de Deus, aquele que era perseguidor da igreja, de repente passou a ser perseguido. Isso deve ter causado um rodomoinho na mente dessas pessoas. Como é que pode? Esse cara, né? Os judeus devem ter ficado loucos. Mas é poder de Deus. É o poder de Deus. Algumas pessoas falam: você tem que se aceitar Jesus, você tem que se converter. Converter o quê? Eu já sou convertido.
Porque Paulo era do sistema religioso. Ele se converteu, ele saiu de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Que conversão é essa que eu devo fazer? Conversão a retroagir? Conversão ao passado? Converter as coisas erradas? Desculpa aí, pessoal. 20. Com nada que é útil seja, deixei de vos anunciar. Como nada que é útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pela casa. Aonde ele ensinava? Como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Testificando tanto os judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo aqui não é o de Nazaré. Algumas pessoas podem até pensar, mas por que você está falando de Jesus de Nazaré? Você está criticando? Não, abençoado. Porque Jesus de Nazaré era o próprio Deus, o verbo que se fez carne, depois ele morreu e ressuscitou. Hoje ele vive eternamente. As pregações deles foram boas, são maravilhosas, sim, sim, mas não foram para nós, nos dias de hoje. Nós lemos, nós estudamos, nós falamos, mas com entendimentos, nós sabemos o que serve para nós, o que não serve. Quando fala de amor, quando fala das maravilhas, a gente serve para nós. Agora, as práticas judaicas, não. As práticas judaicas, não. Vamos continuar. Nós estamos lendo aqui Atos 20, verso 22, né? Agora. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Eu imagino Paulo pregando aí. Se para nós, nos dias de hoje, pregando através da internet, já é uma pedreira, imagina para Paulo nessa época, hein? 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Mas hoje, os líderes religiosos de hoje, as vidas deles são preciosas. Por quê? Somos homens de Deus, terno e gravata, água, copinho descartável, lacradinho, garrafinha de água, cobra caro, carro blindado, casa boa. É o homem de Deus. E Paulo? Vou ler de novo, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Agora, a vida desses caras é muito preciosa, né? Porque são idolatrados, né? Paulo era de perseguidor, passou a perseguir. Quem persegue esse povo hoje? Ninguém. Eles vivem livremente aí, fazendo o que bem querem. Totalmente diferente. Contanto que cumpra com alegria a minha correria e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Da graça de Deus. Ele recebeu de quem? Do Eterno. O evangelho da graça de Deus. É o evangelho que hoje nós em graça pregamos e vivemos. Agora eis que eu sei que todo vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Isso deve ser muito triste, né, abençoado? Sabia que ele não ia voltar, né? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Cristo foi resgatada com seu próprio sangue. Se você serve um local, que é a igreja que você está servindo, que você chama de igreja,
não teve esse resgate com o sangue de Cristo, vaza daí, abençoado. Vaza daí. De repente você pode falar assim, mas a igreja que eu estou lá foi resgatada com o sangue de Cristo. Foi. E você batizou nas águas? Ah, você batizou nas águas? Você fala que lá é a casa de Deus? Você batizou nas águas, então o batismo nosso com o Espírito Santo lá na cruz não serviu para nada? Ah, a sua igreja que você está servindo foi resgatada com o sangue de Cristo? E você está falando que ainda existe diabo? Que o diabo que está aí, por aí, fazendo e acontecendo? Você leu Hebreus 2,14? Visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Então, na sua igreja, a sua igreja foi resgatada com o sangue de Cristo. Mas lá vocês ainda falam que existe o diabo. Só lamento, abençoado. Só lamento. A sua igreja não foi comprada com o sangue de Cristo. A igreja a qual eu pertenço, a minha família pertence, sim. Ela sim, esta sim, foi comprada com o derramamento do sangue de Cristo. 29. Porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Isso é fato. Os povos estão indo para esses templos aí, e lá eles estão arrancando tudo que tem e as pessoas continuam indo, fazendo barganha. Não, vem que vai ter uma maravilha, vai ter uma bênção, até pela internet, gente. E que dentre vós mesmo levantarão homens que farão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Hoje o que está acontecendo aí? O cara abre um templo, uma igreja, e começa a pedir, começa a falar para ir lá que vai receber maravilhas profetadas, e vão atraindo discípulos após si. Vamos de rua em rua, começa com uma coisa nova, entendeu? Com uma propaganda tremenda, e logo, logo essa igreja está cheia. Lamentavelmente. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestuário. Sim, e hoje? Hoje estão pedindo de tudo. Estão pedindo de tudo. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e os que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Essa aqui é uma outra passagem onde as pessoas também usam para arrancar dinheiro das outras pessoas. Lamentavelmente, eles estão usando isso. Não, que você tem que dar, você tem que dar. Dá para quem? É lá no templo? Não, abençoar. É ajudar o próximo. Abençoado, para você que ainda, de repente, não tem o conhecimento da palavra de Deus, de repente você não tem o entendimento, de repente a sua leitura não é o suficiente para você entender um pouquinho da palavra de Deus. Para você que acredita que você dando dinheiro nesse lugar, você está dando dinheiro para Deus, está ajudando a Deus e cumprindo o que está na palavra, eu vou ler Atos 17, 24, que diz assim. Olha o que está dizendo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas nós já lemos anteriormente que ele habita em nós. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, abençoado, de repente a sua leitura não é suficiente para você ler isso aí.
Mostra Atos 17, 24 e 25. Pede para alguém ler para você. Pede para alguém ler para você. Algumas pessoas falam assim, olha, se nós não der o dízimo, como que vamos fazer a manutenção do templo? É problema de quem fez. Se nós não der o dízimo, como que nós vamos fazer para... Como que o pastor, o padre, ou seja lá quem for, vai sobreviver? Vai trabalhar, vai se profissionalizar. Porque os discípulos de Jesus, quando estavam vivos, eles saíram pelo mundo pregando, levando o evangelho para as pessoas, o evangelho do reino de Deus para as pessoas. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 10, verso 1, né? E depois Mateus 10, do verso 6 a seguir. Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem todas as enfermidades de todo o mal. Hoje as pessoas estão pegando isso daqui e falando, não, hoje nós vamos expulsar, hoje nós vamos fazer isso, hoje nós vamos fazer... Abençoado, esse mandamento, essa autoridade não foi dada para mim, nem para você, nem para nenhum outro. Nem para um outro. Quem estiver fazendo isso daí está fazendo errado, por conta e risco. Está fazendo errado por conta e risco. A gente tem vídeo aí falando acerca de endemoniado, o que que é. O pessoal pode estar pesquisando aí que vai ver aí. Agora aqui, para você que acha que há necessidade de levar dinheiro nesse lugar para esse povo, que eles têm que pregar, não sei, e eles gostam de pregar longe, gostam de sair para fora do país, eles não estão dando conta nem do Brasil aqui, não, vamos para fora do país. É assim, porque indo para fora do país o dinheiro é gordo. Vamos ver o que os discípulos levaram, os discípulos de Jesus de Nazaré ainda, quando estavam vivos. Mateus 10, 6 a seguir. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, não era nem para pregar para os gentios, era só Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O que recebeu de graça aqui? O que eles estão recebendo de graça aqui, abençoado? Eles não receberam o poder para expulsar. Eles não receberam autoridade para pregar o evangelho do reino de Deus. E por que essas pessoas hoje estão pegando a palavra de Deus que está aqui, estão cobrando caro? Por quê? Algumas pessoas ainda falam, rapaz, você tem que se converter, você tem que ir, você tem que conhecer, você tem que se bater. Meu amigo, só lamento. Eu já disse uma vez e vou repetir. Nunca, nunca, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. O que ele recebeu, abençoado? Foi poder. E as pessoas estão cobrando. Está errado. Verso 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vasos, cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas. Olha a situação com os discípulos. Ah, mas hoje é diferente. É diferente por quê, abençoado? Não é vocês que escolheu isso daí? Vocês não dizem que foram chamados pelo Eterno? Então sai assim. Nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordões, porque digno é o obreiro do seu alimento. Algumas pessoas, algumas traduções falam salário, né? Que tem que receber salário. Ou seja, isso aqui está dizendo que aonde a pessoa chegar, ela tem que comer, beber, dormir ali e depois ir embora tranquilo. Olha aqui, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. Não está falando de dinheiro aqui não. Ah, mas de repente você pode imaginar assim, uai, como é que eles vão fazer? Eles, com certeza, eles teve necessidade, faltou alguma coisa para eles. Com certeza faltou alguma coisa para eles. Passou fome, passou frio. Será que passou? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz? Lucas 22, 35, disse assim.
Diz assim: e disse-lhes: quando vos mandei 100 bols alforjes ou alpacas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Está na sua Bíblia aí, abençoado. Lucas 22:35. Respondeu: nada. Não faltou nada. Então por que nos dias de hoje as pessoas precisam, têm necessidade de pagar a faxineira, pagar para limpar, pagar aluguel, pagar água, pagar luz? Por quê? Eles não saíram assim, pregando de casa em casa? Faça o mesmo. Paulo trabalhava para se sustentar, para não ser pesado para ninguém. É assim que funciona, abençoado. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Espero que essa mensagem chegue o mais longe possível para que mais pessoas possam ter conhecimento da verdade, que saia desse engano, e viva a verdadeira graça de Deus. Amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Por quê? As pessoas estão deixando de ajudar o seu próximo, tem pessoas que estão morrendo por aí, e já morreram até, porque as pessoas estão sendo fiéis no dízimo, e pessoas estão morrendo. Leva essa mensagem, abençoado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter o conhecimento acerca da graça de Deus, que saia do engano do sistema religioso, que não tem benefício algum. Não tem benefício. Lamentavelmente, não tem. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tem pessoas aí que estão assistindo o vídeo, não é inscrito. Mais pessoas assistem os vídeos aí. A quantidade de pessoas que não são inscritas ainda é 60% mais do que as que são inscritas. Então, abençoados, se você está assistindo, é porque você está gostando. Não custa nada você deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal para quando eu postar outros vídeos aí, você ter conhecimento. Deixa sua crítica, deixa seu elogio, deixa seu like. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos levar a sério a palavra de Deus. Ok? Graça e paz a todos os irmãos abençoados aí. Graça e paz. Graça e paz.